Obrigado, queridos. Aleluia. Como eu falei, nós traremos aqui no mês de julho palavras que vão retomar aquilo que nós recebemos como um vento, um soprar profético na IBA no ano de 2024, que é o ano da unidade. E nós pregamos, anunciamos com uma ênfase no início desse ano, e agora, por que não, no início da segunda metade do ano de 2024. E o tema dessa mensagem é aproximados pelo sangue. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. Aleluia. E a Bíblia diz assim, Efésios 2, 11 até o 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Diga, aproximados pelo sangue de Cristo. No verso 14 diz assim, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Jesus, ou quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados juntos ou junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Pai, esta é a Tua palavra, nós lemos e liberamos essa profecia, essa parte, ó Deus preciosa, essa porção dos Teus oráculos, Pai, em nome de Jesus, que cada coração esteja receptivo e receba muito mais do que um entendimento mental, mas haja, Deus, uma revelação no Espírito, que cada um de nós seja transformado de fé em fé, de glória em glória. Pai, nós oramos para que o Senhor use o pregador como lhe apraz e declaramos, ó Deus, que o Senhor será honrado e glorificado por meio da pregação. Assim nós oramos em nome de Jesus e todos dizem amém. Aleluia. Então o título da mensagem é Aproximados pelo Sangue. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o que nos chama à mesa é exatamente Cristo, que deu o seu sangue em favor de nós, deu a sua própria carne em favor de nós. Paulo aqui estava escrevendo, e essa carta estava chegando a uma igreja, alguns dizem mais de uma igreja, na Ásia Menor, que é Éfeso. E ali, Paulo estava encorajando aqueles irmãos para que pudessem seguir tendo entendimento
de que não apenas a graça e a misericórdia de Cristo salvaram aqueles irmãos da morte e do pecado, mas também que eles receberam vida para serem membros de um corpo. Então os efésios, como todos nós, estávamos mortos. Os efésios aqui são chamados de gentios. Gentios são os não-judeus. Então, estes que habitavam ali naquela região da Ásia Menor estavam mortos em seus delitos e pecados, mas eles receberam vida. Quantos receberam a vida? Então nós recebemos a vida, e Paulo mostra isso, ele mostra que isto só foi possível, a vida liberada por meio da misericórdia e da graça de Deus. A misericórdia é o ato de Deus nos poupar daquilo que nós merecíamos sofrer, e a graça, por outro lado, é recebermos aquilo que não merecíamos. Então, com a graça e a misericórdia, Deus nos salva da morte, mas também nos dá vida, e uma vida abundante. Agora nós precisamos entender que não estamos mais distantes de Deus. Os não-judeus, naquela época, por não terem os oráculos, não terem as palavras, a palavra de Deus, os profetas, eles estavam distantes de Deus. Eles não eram um povo escolhido por Deus. No entanto, agora, uma vez que na plenitude dos tempos Cristo então evangeliza tanto os de perto como os de longe, agora esses não-judeus, a saber, os efésios, precisavam entender que eles não estavam mais distantes. Diga assim: eu não estou mais distante de Deus. Amém? Então nós fomos aproximados a Deus pelo sangue de Cristo. Diga assim: eu fui aproximado a Deus pelo sangue de Cristo. Sabe por que nós vamos cear aqui? Por que nós vamos tomar aqui os elementos da ceia, comer o pão e beber o cálice? Porque nós fomos aproximados à mesa, fomos aproximados a Deus, fomos aproximados ao Pai, mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos aproxima do Pai, o sangue de Cristo nos aproxima de Deus. Mas é fato também que nós precisamos entender, assim como os efésios, que nós fomos aproximados de Deus pelo sangue, sim. Ele é a paz que nos aproximou de Deus, mas Ele também aproximou os gentios, os não-judeus, não somente de Deus, mas do povo de Deus. A partir do momento em que Jesus veio e alcançou também o coração daqueles que não eram judeus, daqueles que não eram ainda destinatários no primeiro momento da palavra, eles ainda não tinham sido escolhidos, mas agora, uma vez que Jesus os escolhe, eles não apenas são aproximados de Deus, mas são aproximados do povo de Deus. Amém, Jesus? Então, a primeira consideração que Paulo faz é que de dois povos, a saber, o judeu e o não judeu, aquele que primeiramente foi escolhido por Deus, que foi Israel, e aqueles que não eram judeus, eram gentios, dos dois, ele fez um só. Amém? Amém, Jesus? Então, de dois povos, ele fez um só. E por isso nós estamos falando aqui de unidade. A primeira abordagem, o primeiro apelo de Paulo, encorajando esses crentes, era dizer que de dois povos, então Jesus, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, Deus fez um só povo. Jesus, na sua carne, ele removeu o quê? A inimizade. Ele desfez a acepção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por causa de Cristo, é que de fato toda a inimizade, toda a acepção, ela é removida. E o muro da separação, que nos separava do povo de Deus, nos separava de Deus, ele foi derrubado. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe, eu me lembro quando foi derrubado o muro de Berlim. Quem lembra da derrubada do muro de Berlim? Né? Alguns lembram, né?
E aquele foi um evento, né? Porque aquele muro foi construído exatamente para haver uma separação entre povos que eram o mesmo povo, no entanto, estavam sob domínio político de duas duas nações ou dois polos, né? Era a bipolarização. Mas, sabe, o maior muro que caiu não foi o de Berlim. O maior muro que caiu foi o muro da separação que que você tinha com Deus. Sabe? E ainda que esse muro caiu lá em Berlim, mas ainda há muita inimizade, ainda há muita acepção, ainda há muita separação. Mas quando o muro, sabe, da nossa separação com Deus, da nossa inimizade com Deus, da nossa acepção, cai, isto é de uma vez por todas, não há mais volta. Nós agora podemos ser parte do povo de Deus. Então toda essa inimizade, essa acepção e essa separação que havia entre os judeus e os não judeus foi então desfeita. Sabe, durante séculos, quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos séculos e séculos os chamados da circuncisão. Quem que eram chamados da circuncisão? Os judeus. Porque você sabe que foi dado um sinal, que era um sinal de que a pessoa era parte de uma aliança, foi exatamente a circuncisão do macho, do primogênito. Então, nós vemos que a circuncisão era um sinal, então, que distinguia este povo. E durante séculos, os da circuncisão, ou seja, os judeus, eles desprezavam aqueles que eram da incircuncisão, a saber, os não-judeus, os gentios. Sabe que muitos fariseus costumavam orar diariamente, dizendo assim: ó Deus, dou-te graças, pois sou um judeu e não um gentio. Eles oravam muitas vezes, muitos fariseus, diariamente, assim. Eles se ufanaram, eles se orgulhavam de serem judeus, de serem descendentes de Abraão, mas não simplesmente porque creram em Abraão, mas porque seguiam ritos religiosos. Mas agora em Cristo há um só povo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Quantos fazem parte desse povo? Sabe, a Bíblia diz, eu queria te convidar a abrir comigo também, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11, Colossenses 3:11, também uma carta de Paulo, ele está dizendo: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, sabe, aqui nós precisamos viver essa realidade. Quando Paulo fala aqui não pode haver mais, é porque agora no corpo de Cristo, aqueles que agora fazem parte desse povo, que eram dois, agora são um, não pode haver mais acepção, não pode haver mais homem, mulher, branco ou negro, rico ou pobre, grego ou judeu, circuncidado ou não, bárbaro, cita, escravo ou livre. Tudo agora, todos nós somos de Cristo e fomos chamados a ser um só povo. Olha para o seu irmão e fala assim: nós somos um em Cristo Jesus. E sabe, muitas vezes a igreja primitiva, ela teve que lidar com isso. Por quê? Porque era uma igreja, na sua maioria, no primeiro momento, constituída por judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então eles ainda estavam debaixo da lei, muitas vezes estavam debaixo dos ritos, e ainda tinham no coração, por mais que agora eles fizessem parte de um novo corpo, eles ainda tinham, ou carregavam consigo o quê? Uma certa acepção, um olhar diferente. E quantos de nós também, e por isso nós temos que vigiar, viemos para Jesus, viemos para a fé, hoje somos um em Cristo, mas às vezes não lidamos com as diferenças. E sabe,
o Senhor, Ele nos chamou não necessariamente para a uniformidade, mas sim para a unidade. Aliás, nós não vamos ter em tudo, não seremos uniformes. Por quê? Porque você é mão, eu sou pé, o outro é boca, o outro é orelha. Então, ou seja, os membros não são iguais, mas todos eles podem ser um, ou seja, parte do mesmo corpo. Nós precisamos aprender a lidar, inclusive, com essas diferenças que Deus mesmo permitiu para que nós fôssemos o quê? Um, e pudéssemos trabalhar em conjunto. Sabe, ninguém pode fazer nada muito relevante sozinho. Essa igreja, a Igreja Batista do Amor, que tem 19 anos, ela não é a igreja do Ricardo e da Ana, ela é a igreja de Cristo. Mas sabe quem faz essa obra? É o povo de Deus. O povo de Deus, na sua diversidade, tem aprendido a ser um, tem aprendido a entender que agora não são mais dois povos. A gente aprende a lidar com diferenças, sabe por quê? Porque o mais importante não é o que nos separa, mas o que nos une. Então, quando nós lembrarmos daquilo que nos une, aquilo que eventualmente nos separa por predileção, por gosto, por preferência, isso vai ser tão pequeno, que vai ser esquecido. Quem está entendendo e pode dizer amém? Tá, quando você tiver alguma coisa diferente com o irmão, quando nós falamos de diferença, é predileção, gosto, preferências. Claro que não é a respeito da palavra de Deus, mas coisas da vida. Lembre-se daquilo que une você ao seu irmão e que te faz com ele um só povo. Vai ser muito maior daquilo que separa, e por isso o que separa não vai ser mais considerado. Amém? Então nós precisamos entender isso. Deus, Ele chamou agora um povo. Quantos são povo de Deus? Diga, eu sou o povo de Deus. Diga, se eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Isso é que você é. E você, não sei se você percebeu, a pessoa que está do seu lado falou a mesma coisa. Então você, embora seja exclusivo para Deus, você não é o único, porque existem vários irmãos como você também que são únicos para Deus. Mas nós todos somos um povo, sabe, um povo de Deus. E Pedro vai dizer, um povo que foi chamado por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então nós temos esse legado. Em segundo lugar, Paulo também, ele vai chamar atenção nesse texto que nós lemos, falando aqui, aqueles irmãos de Éfeso, ele vai te falar, olha, Cristo, Ele já aboliu a lei cerimonial, os ritos da lei, as ordenanças da lei, a observância da lei, para que você pudesse ser aprovado diante de Deus, e se colocasse assim, sabe, com uma casta especial diante dele. Isso foi abolido, e que bom que foi abolido, porque Cristo, quando Ele aboliu a lei, Ele aboliu também aquilo que era a causa desta inimizade. A causa da inimizade entre um judeu e um não judeu era a lei, porque a lei, ela distinguia o judeu do gentio. Então quando Cristo vem e Ele cumpre a lei e os profetas, mas Ele fala agora, não é cumprir ordenanças, não é cumprir mandamentos, não é achar predicados, não é você achar que você em si é especial, não é achar que na carne você é descendente de Abraão, não, agora é crer em mim, porque agora eu cumpri a lei, e agora através da minha vida, do meu sangue, da minha carne, eu quebrei a separação, agora vocês são um povo só. Quantos são um povo de Deus? Amém? Então isso é muito relevante para nós que quisermos e pretendermos ser essa igreja unida em Cristo. Sabe, no próprio templo, não sei se você sabe, havia um muro que separava o pátio dos gentios, ou seja, dos não-judeus, do restante do templo. É para que eles só ficassem até ali, e ai deles se atravessasse esse muro. Sabe, nós precisamos entender que a própria
sabe, sistema judaico, ele separou os não-judeus, e um não-judeu nunca se tornava um judeu legítimo, ele podia se tornar um prosélito, que era um gentil, ou seja, não-judeu, convertido à religião judaica, mas por nascimento não, era só se fosse nascido de judeu. Então, era de fato uma distinção, e nós precisamos entender então que essa mesma lei que separava os gentios dos judeus, também separavam os homens de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, que essa mesma lei, que nos separava também de Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele levou sobre si a maldição da lei sobre si. Ele levou sobre si a maldição da lei. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:13, dizendo que Jesus, ele se fez maldição. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então ele levou a maldição da lei para que agora eu não estivesse mais debaixo de maldição. Hoje você não está debaixo de maldição. Hoje você não está debaixo de separação. Hoje você não está mais debaixo de inimizade. Hoje você não está mais debaixo de acepção. Hoje você é povo de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é eleito de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus, ele não te exclui. Deus, ele não faz acepção. Ele, pelo contrário, te ama, e com amor eterno ele está te amando, e com a benignidade ele está te atraindo. O coração de Deus é favorável para você, porque ele descarregou em Cristo toda a maldição que havia na lei, e a separação acabou. Somos povo de Deus. Até quando? Não tem prazo de validade. Somos eternamente povo de Deus. Quantos creem nisso? Podem dar glória a Deus. Agora, os dois, o judeu e o não judeu, são um. São um. Um com o outro e um com Deus. Porque embora Deus escolheu a nação de Israel, aliás, formou essa nação, um povo improvável, mas Deus chamou, escolheu, não para que eles se ufanassem, para que eles se orgulhassem disso, mas que eles fossem luz do mundo, para que eles pudessem ser um sinal da bênção de Deus no mundo, sabe? Mas até os judeus que foram escolhidos para esse plano, eles também precisavam da graça de Cristo. Eles viveram no passado, ainda debaixo da lei, ou do primeiro testamento, do Velho Testamento, debaixo de uma promessa. A promessa é Cristo, porque Cristo, como nós lemos aqui no texto de Efésios capítulo 2, no verso 13, mas agora, diga, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então Jesus aproximou os que estavam longe, mas a Bíblia aqui diz também que ele fez o quê? Aproximou, ou seja, ele evangelizou os que estavam perto, verso 17, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe? Os não-judeus, os gentios. Quem estavam perto? Os judeus. Ele evangelizou paz, tanto para os gentios, quanto para os judeus. Todos nós precisamos da graça de Deus, e hoje todos nós que cremos, somos um só povo, o povo de Deus. Agora não são mais dois, mais um. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: agora não somos dois mais, somos um. Somos um com o irmão, mas somos um também com Deus. Esse é o mistério da graça. Paulo vai dizer aos Efésios, e nós cantamos o mistério da graça. Qual que é o mistério da graça? Juntar pessoas que eram, vou fazer um neologismo, eu acho que é, né? Injuntáveis. Eu acho que é um neologismo, né? Que eu acho que não existe essa palavra, mas eu acho que é a melhor forma de explicar. Juntar pessoas que eram injuntáveis. É o que Deus fez. E sabe como ele fez isso? Nos aproximou pelo sangue.
Então o que nós vamos fazer aqui não pode ter um significado apenas litúrgico, não pode ter um significado apenas, sabe, ritualístico, não pode ter um significado apenas formal. Eu vou cumprir o meu protocolo de sentar e cear. Não, precisa transferir uma realidade espiritual. Eu sou um com você e nós somos um com Cristo. Amém? Então, queridos, nós precisamos estar, como a gente usa muito esse termo, e as pessoas estão gostando de usar, né? Porque parece que também dá clareza. Estamos amalgamados. Estamos amalgamados. Porque aquela lei que fazia essa separação, ela foi abolida. Cristo cumpriu e disse: agora creia. E agora você recebe o mérito pelo cumprimento daquilo que eu fiz. Então hoje eu e você devemos entender que Jesus pagou com o seu sangue o preço por essa paz. E o véu foi rasgado. Que véu é esse, pastor? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 51. Aqui nós estamos falando da morte de Jesus. Estamos lendo, né? Mateus está registrando a morte de Jesus. E ali depois daquele flagelo, daquele martírio, a Bíblia diz no verso 50, e Jesus clamando outra vez em alta voz entregou o Espírito. E no verso 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então havia um véu, mas não era um véu igual o véu de noiva, né? Hoje nós tivemos de manhã num casamento, o véu de noiva é bem fininho, né? Aliás, a noiva foi bem tradicional, né? A grinalda, é grinalda que chama? É daquela assim de 3 quilômetros de distância. Eu falei, gente, tem muito tempo que eu não vejo uma grinalda dessa, assim, porque antigamente era mais comum, né? Mas enfim, o véu que a gente pensa é um véu, que esse véu de noiva, aquele mosquiteiro também, um véu, parece que um tipo mosquiteiro que coloca em cima do berço. Não, não é esse véu. Era uma estrutura que não se rasgava facilmente. Era um tecido que ele não se rompia facilmente. Era um tecido constituído para haver mesmo uma separação. E essa separação era entre o santo do santíssimo lugar. Então, na lei, pela lei, uma vez por ano, o sumo sacerdote era o único que podia uma vez por ano, era o Yom Kippur, que era o dia da expiação. Ele ia fazer o sacrifício por ele mesmo, porque ele tinha que estar bem para entrar nesse lugar. Então ele fazia o sacrifício por ele e fazia o sacrifício pelo povo. E entrava lá naquele lugar para adorar, para poder então interceder. Só que agora o véu foi rasgado. E agora Pedro fala: você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é sacerdócio real. Então agora, porque o véu foi rasgado, você pode entrar nesse lugar e interceder e orar, e sem medo de ser fulminado, porque o Senhor é que te chamou pelo sangue, Ele te aproximou pelo sangue. Hoje, quando Deus te olha, Ele não olha simplesmente o seu mérito, a sua linhagem, se você é judeu, se você não é judeu, se você, sabe, nasceu na igreja ou não. Deus, Ele olha o sangue de Jesus sobre a sua vida. O véu foi rasgado. A Bíblia diz aqui no verso 51, eis que o véu foi rasgado. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, agora não tem mais separação. O véu foi rasgado, e tudo isso pelo preço do sangue de Jesus. E finalmente a terceira abordagem que Paulo faz, além dele dizer exatamente que de dois povos ele fez um, que Cristo aboliu a lei e tirou essa inimizade, mas ele diz que agora nós somos membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. E isso é uma realidade muito profunda. Sabe, família é a coisa mais preciosa que nós temos. Família
a gente chega a derreter por ela. Ainda que você diga, minha família não é nenhuma Brastemp, eu tenho alguma coisa para te dizer nessa noite, nenhuma é, tá? Família não é para ser perfeita, família é para que o perfeito habite lá, que é Jesus. Sabe, nós temos que entender família como um projeto, um plano de Deus para nos aperfeiçoar, nos amadurecer e fazer com que Deus tire de nós os sentimentos mais puros e mais amorosos que nós temos guardado no nosso coração. Eu tenho aprendido isso. Eu e a Ana, a gente já pastoreia há muito tempo, 19 anos aqui nessa igreja, e nós ministramos às famílias, aos casais. Domingo que vem, já foi anunciado, nós teremos o culto da família. Mas quantas vezes a gente fica assim temeroso de algumas coisas com relação à família, mas Deus, Ele age e eles mesmos, quando dão essa abertura, eles se reconciliam. A gente, no início do ministério, a gente às vezes, um pouco inocente, apesar que a gente sempre usou a palavra, o parâmetro que é a palavra, a gente nunca tomou partido, mas na alma, a gente às vezes fica assim, condoído, né, pastor Carlos? Pastor Carlos, que quantos anos de ministério, na alma, no espírito é a palavra, a gente aconselha na palavra, mas na alma, você ouve uma mulher falando, ou um homem, uma criança, se você fica condoído, aí você toma a causa, às vezes você toma a causa, aí você se levanta e diz, não, eu vou falar com e às vezes você fala assim, nossa, mas, e às vezes você gera um sentimento assim de querer justiça, e daqui a pouco eles se resolvem lá, um beijinho para lá, beijinho para cá. Por quê? Porque a justiça, ela não é pela minha ira, pela minha indignação, a justiça vem de Deus, Cristo é a justiça de Deus, e Ele nos fez justiça para Deus também. Sabe, alguém disse que o único êxtase do Éden que sobreviveu à queda chama-se família. O Éden, eu imagino que em todo o tempo Adão e Eva ficavam extasiados. A gente cantou aqui, né? Fico maravilhado, que de certa forma extasiado. E agora imagina um lugar que em todo o tempo você fica extasiado. Então tudo era motivo de êxtase no Éden, mas o único êxtase do Éden que sobreviveu à queda, alguns dizem que é a família. E quando Deus nos chama a sermos membros da família, é que Ele diz que nós temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, e somos irmãos uns dos outros. Sabe, nós não somos mais estrangeiros, somos o povo de Deus, nós somos essa família maravilhosa, e essa família maravilhosa é encontrada tanto no céu, porque alguns já foram, como na terra. Por isso Paulo vai dizer mais adiante, eu por essa causa me coloco de joelho diante do Pai, que toma o nome toda a família, que há no céu e na terra. Então nós temos hoje o sangue que nos aproximou e nos amalgamou para que fôssemos edificados para a glória de Deus. Então hoje nós somos família para a glória de Deus. Hoje você tem a sua família natural para a glória de Deus, mas hoje você tem também a sua família espiritual para a glória de Deus. Sabe, quando você está amalgamado, você está junto, você está unido, você está tendo entendimento de que foi aproximado, não é mais estrangeiro, não é mais um forasteiro, não é mais, sabe, um povo que não tinha aliança, que estava sem paternidade. Não, agora você é povo de Deus, e não apenas isso, mas você agora está com o povo de Deus também, você está em família, então agora você pode crescer, você pode, sabe, se desenvolver, você pode ajudar os outros a crescerem e serem forjados, que é isso que acontece na família natural, amém? O melhor lugar para se crescer, principalmente das crianças e adolescentes, é dentro da sua própria casa, ali é a primeira escola, e nós precisamos aprender também a crescermos na igreja, na família de Deus.
E muitas vezes as pessoas querem pular essa etapa, elas querem, sabe, abrir mão daquilo que Deus mesmo está permitindo para que haja crescimento. O crescimento vem nos relacionamentos. Negar relacionamento é querer ficar imaturo. Deus está te chamando para ficar numa família, ser família de Deus, para crescer, para você ser usado como instrumento de crescimento na vida de outros também. Sabe, nós temos aprendido isso. As pessoas muitas vezes hoje, e existe realmente um movimento nessa pós-modernidade, é um movimento que as pessoas querem, sabe, elas não podem passar por nenhuma contrariedade. Passou por uma contrariedade, não. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é uma cultura humanista, hedonista, é uma cultura perniciosa, que nada tem a ver com família de Deus. Sabe, passar contrariedade, eu vou sair, não. Sabe, um marido, ele não poderia deixar um lar por contrariedade, uma esposa também não poderia deixar, sabe, de ser a esposa que edifica por causa de uma contrariedade. Um pai não poderia deixar a casa, os filhos, porque passou contrariedade. Então também na família de Deus nós não deixamos a família, ela é a nossa família, e nós vamos lutar por ela, e nós vamos aprender com ela, e nós vamos ensiná-la também, e nós vamos ser forjados até o dia de Cristo Jesus. O Senhor nos está nos chamando para isso, e agora nós vamos apresentar o que? A ceia. É o sangue, como diz aquela canção do Asaf Borba, a canção é Alto Preço, e a canção diz: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti ou em mim? Qual que vem primeiro? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. Sabe o que é redimido? É comprado. Você não é mais escravo, não é mais forasteiro, você foi comprado e agora é família de Deus. E nos via redimidos por seu sangue, lutando lado a lado, trabalhando, uma igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Aí vem a primeira barreira: estou fora, pedi baixa, pastor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem convicção, fale sério consigo mesmo e com Deus, quem tem convicção que Deus, o Pai Celeste, te plantou nesta casa, nesse ministério, nessa igreja, levanta a mão e diz amém. Amém. Então, se você crê nisso piamente, não deixe o levedo da separação fermentar toda a massa. Um pouco de levedo. Sabe, eu sei que existem histórias, e a gente tem visto muita questão abusiva em ministério. Eu não vou entrar nisso, também para manter a ética, mas sabe, se não for essas coisas, um ministério abusivo, ou palavras que são pregadas que nada tem a ver com a Bíblia, que essas são causas lícitas de você deixar um ministério, uma palavra que não tem sido bíblica, um evangelho que não é o da graça, ou talvez uma liderança abusiva. Querido, todo o processo é para o seu crescimento. Se você pular essa etapa, você vai continuar imaturo. Pastor, eu vim para ser, mas para receber essa palavra? Claro, porque se nós não recebemos essa palavra e tivermos esse entendimento, a gente participa de um ritual, de um protocolo. Aí a gente vai ser como os judeus, lavando as mãos. Exteriormente eles eram impecáveis, mas o coração estava longe de Deus, vazio. Tem que trazer realidade.
E por isso que nós falamos muito de pequeno grupo. Por que a gente insiste para que um irmão esteja no pequeno grupo? Exatamente para aprender a crescer, aprender a se relacionar. Porque aqui no grande grupo é muito bom. Olha só que culto maravilhoso. Meu Pai, que louvor, parece que a gente ia ser arrebatado. Amém, queridos? É tão bom essa atmosfera e nos fortalece. Você olha a igreja cheia, de manhã estava cheia, você fala, nossa, gente, como a gente está unida e não está desistindo. Como diz aquela canção, se você não desistir, é para mim inspiração. Então a gente olha aqui, olha quantos não desistiram, quantos não estão deixando de congregar. Então nós somos fortalecidos, mas o relacionamento de proximidade, esse que a gente aprende a ser família, é no pequeno grupo. E nós precisamos dessa segunda asa, porque isso a igreja primitiva fazia. E nós, então, baseado nessa revelação, vamos tomar a ceia. Então nós vamos orar agora. Eu não sei se os levitas conseguem entoar essa canção da Asaf Borba, mas nós vamos cantar essa canção, alto preço, alto preço. Diga alto preço. Diga assim, alto preço. Sabe o preço? Preste atenção aqui em mim, por favor. Preste atenção. Preste bastante atenção. É muito sério isso. Sabe o preço que foi pago para que eu fosse um com Deus e um com meu irmão? Foi o sangue de Jesus. Nós não podemos tornar vã a graça. Não. Nós não podemos desconsiderar o preço que foi pago. Para nós, a gente não conseguiu pagar, então Deus pagou. Era um preço tão alto que nós não tínhamos condições. Mas teve um valor imensurável. Um valor tão alto que não há nada neste mundo que possa pagar. Jesus deu o seu próprio sangue para que nós fôssemos um. Para que fôssemos um com Ele, rompesse a barreira que nós tínhamos de inimizade com Deus, mas também fôssemos um com o nosso irmão. E hoje é um dia de recomeço, um dia de renovo, um dia que nós vamos experimentar o quê? A reconciliação. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a falar com Deus, dizendo de uma forma muito sincera, que você reconhece, mediante a palavra de Deus, que foi pregada, que foi anunciada, que dos dois povos, agora só existe um. Que Jesus na sua carne, Ele removeu a inimizade, Ele derrubou o muro de separação. Você também vai dizer para Ele em oração, dizer, eu sei que toda ordenança que constava de mandamentos e que era prejudicial a mim, o Senhor mesmo cravou lá na cruz. Todo escrito de dívida que era contra mim, que me separava da comunidade de Deus, do povo de Deus, de ser família de Deus, o Senhor mesmo agora aboliu, cancelou. Não há mais escrito de dívida, não há mais muro que separa, não há mais véu que separa, não há mais linhagem que separa, não há mais nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque foi pago um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus. Eu vou tomar agora o cálice, eu vou comer do pão, mas eu quero ter essa realidade viva na minha vida. E você vai orar dizendo, eu sou família de Deus. Eu não sou membro simplesmente de uma organização, de uma instituição da qual eu faço parte algumas vezes eu vou ao culto. Não, eu sou família de Deus. Eu sou povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a nação santa. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou esse povo que foi chamado, designado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou.
Deixa Deus falar o seu coração. Aleluia. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ainda com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu queria que você fizesse uma oração após mim, dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive em tua casa, em tua presença, mas me afastei, hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão, você que fez essa oração e se identificou com ela. Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Eu queria que ligassem a luz, por gentileza. Isso, eu vejo uma mão levantada ali atrás. Isso, eu vejo outra mão ali. Eu queria pedir, agora você que levantou a sua mão, você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você que levantou a sua mão saísse do seu lugar agora e viesse aqui. Você que viu alguém com a mão levantada, esteja com ela, você é família de Deus, e traga essa pessoa aqui. Isso, fiquem de frente para mim aqui. Isso, o Senhor que trouxe vocês aqui. Isso, venham. Você também que está do lado de uma pessoa aí, você pode perguntar para ela: olha, você já recebeu Jesus? Ou você que já recebeu Jesus, talvez você estava afastado e hoje você quer se reconciliar, quer voltar. Então vem, eu vou com você lá na frente, nós somos família de Deus. Amém? Mais alguém? Você pode vir. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui à frente. Isso, é um convite. Glória a Deus por mais uma vida que está chegando. Isso. Aleluia. Pai, nós oramos por essas vidas,
por elas foi pago um alto preço, o preço do sangue, e é o sangue de Jesus que aproximou todas essas vidas, essas irmãs, de Deus, o Pai. E não há mais condenação, não há mais separação, não há mais nada que pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que agora elas são família de Deus, povo de Deus, povo exclusivo. Ninguém pode arrebatar essas vidas da mão do Pai. E esse amor não tem prazo de validade. Nós cremos que esse amor, ele é para sempre. Pai, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que vieram aqui à frente, que bom que vocês fizeram essa escolha e decisão. Um dia também eu fiz a minha decisão, levantei a minha mão e fui à frente. E a melhor notícia é essa, que Jesus, ele evangelizou os que estavam longe e os que estavam perto. Não importa se estavam longe ou perto, ele evangelizou com paz, para que nós pudéssemos estar todos com ele, termos o mesmo Pai, o mesmo irmão mais velho que é Jesus, sermos família de Deus. E essa é a boa notícia também. Além dele estar conosco todos os dias, ele nos deu essa família para estar conosco também nos dias da nossa vida. Porque se um fraquejar em algum momento, tropeçar, o outro vai ajudar a levantar. Melhor serem dois. Então eu quero apresentar para vocês a família de Deus. Ela é numerosa, mas tem uma parte dela que está aqui. Amém? Essa família quer dar um abraço e fazer uma aliança com vocês. Nós estamos juntos até o fim, até o dia de Cristo. Eu vou contar até 3. Depois da contagem, eu queria que vocês se voltassem para trás para receber o abraço da família. Pode ser? Amém? Vamos contar, família. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Nós vamos agora participar da ceia. E a ceia fala de unidade. Como nós falamos, o sangue nos aproximou a esta unidade. Querido, não é uma religião que te aproximou de Deus. Não são dogmas que te aproximaram de Deus. Não foram rituais. Não foi ter nascido uma família cristã piedosa, não. Foi o sangue de Jesus. Quando você creu que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, e fez essa confissão pública, dizendo: Jesus morreu pelos meus pecados, eu aceito, eu recebo esse sacrifício. Quando você fez isso, então, aí sim, você foi aproximado de Deus. Você se tornou filho de Deus. E a forma pública de demonstrar que você nasceu de novo é por meio do batismo nas águas. O batismo é o sinal público, evidente, de que você de fato recebeu Jesus, creu no sacrifício, no sangue que te aproximou e te tornou filho de Deus. E esse batismo, ele mostra para todos de forma segura que você nasceu de novo. Então, se você já nasceu de novo, já desceu as águas, você vai receber agora os elementos da ceia, para cear, para experimentar mais uma vez da unidade, de estar junto, de ser um povo, não
mais dois, não mais forasteiros, estrangeiros, mas um povo, não mais debaixo da lei, do pecado e da morte, mas a lei do Espírito e da vida. E agora você é família de Deus. Então, se você recebeu Jesus, se batizou, receba os elementos da ceia. Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Enquanto você recebe os elementos da ceia, eu quero declarar dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Eu queria que acendesse as luzes, e você que já recebeu, eu queria que você saísse assim do seu lugar e trocasse o pão que está com você com o irmão. De preferência, vá ao encontro de uma pessoa que você talvez não conheça. Fala: nós somos um, não são mais dois povos, nós somos um. Nós temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, e somos irmãos uns dos outros, somos família de Deus. Diga: eu te amo, meu irmão. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos um com o Pai. E depois de você ter trocado o pão, agora você vai comer do pão dando graças a Deus. Coma do pão agora, coma do pão dando graças a Deus, dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela paternidade, pela minha família, família de Deus, pelos meus irmãos. Obrigado porque o seu sangue nos aproximou. Foi pago um alto preço que eu não poderia, mas o Senhor pagou e me comprou o meu irmão, e somos um. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes
que o beberem em memória de mim. Agora você vai erguer o cálice, erga o cálice, diga assim: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Diga assim: eu fui aproximado de Deus e do povo de Deus pelo sangue desta nova aliança, pelo sangue de Cristo. Agora você vai beber do cálice. Beba do cálice, dando glória a Deus. Porque Ele Aleluia. Exalte o nome do Senhor. posso ter no amanhã. Porque temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, bem vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no está nas mãos do meu Jesus, quem vivo está. Aleluia. Aleluia. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele, Jesus, vai voltar. Maranata. E nós estamos anunciando que Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou e vai voltar. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica, eu vou correr lá para dar um abraço em você. Vamos ver quem que vai passar pelo teste da comunhão, que entendeu a mensagem, que fomos aproximados pelo sangue, não vai sair correndo desesperado. Vamos abraçar os irmãos, vamos ter comunhão pós-culto. Amém? Hoje tem cantina dos adolescentes, então ali na saída procure saber para abençoar e honrá-los também. Amém? Aqueles irmãos que são da liderança celular, anfitrião, líder em treinamento, líder, supervisor, que não estiveram presentes na reunião de junho do mês passado, foi a última. Então vamos procurar o Fabrício lá no IBA Store, no stand IBA, para buscar um livro que nós honramos cada um de vocês. Queremos que você seja abençoado, então passa lá. Você que é da liderança celular, não esteve presencial na reunião de junho. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém.
Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.